Ele nos trouxe aquilo que mais nós precisávamos. Era a salvação. Porque alegra a pessoa, desperta a pessoa, e não deixa a pessoa confusa, mas desperta de uma maneira toda especial. São coisas que nós devemos aprender sempre. Aprender para não sermos enganados, mas sempre com a proposta no coração, está sempre agradecendo a Deus, né? Agradecer. Não sei se todos estão compreendendo. Amém. Agradecer o sacrifício que Deus mais se agrada. Vamos colocar? Vamos.
Cristo nunca me
listado exemplos bíblicos sobre isso. Principalmente o tempo que nós ocupamos para a servir a Deus. Esse tempo não pode ser dispensado. Ou seja, eu estou servindo, mas eu não estou entendendo bem a palavra. Então, quando não entende, o tempo fica desperdiçado. E desperdício é prejuízo, porque é o que nos leva a perseverança. O que é perseverança? Está vendo o que precisamos aprender? Perseverança, paciência. Perseverança é paciência. Agora, ainda hoje mesmo, cedo, nós estávamos comentando sobre isso. Mas tem crente que ensina a pessoa a não pedir paciência. Então, quando a pessoa diz, olha, não peça paciência, ela vive assombrada e querendo também assombrar as pessoas. Não, se você pedir paciência, tem mais luta, mas é assim que a palavra ensina? Não. Então, aonde que a pessoa aprendeu que se pedir paciência tem mais luta? Ela aprendeu com o pensamento desviado da palavra. Quanto mais a pessoa pede paciência, e ela vai se estruturando, vai se firmando. Agora, não é somente lá, eu já ouvi. Deve ter ouvido alguém dizer, não peça paciência. Então, se não pede paciência, é a mesma coisa de não aceita Cristo, não. Deixa ele para lá, porque se você aceitar ele, mas você aceita do seu jeito. E não é do jeito, não, é do jeito de Deus, do nosso jeito. Agora, se há o que garante a Bíblia, diz o testemunho de salvação, é o quê? A paciência. Por quê? Quem não tem paciência, ele está preparado para explodir. Estão compreendendo? Porque qual é pedra contra pedra. Aí, você sabe que o inimigo rastreia a pessoa quando a pessoa dá lugar. Então a pessoa perde a paciência. A demonstração de perder a paciência é irar. E a ira, quando você ira, qual é a atitude que a gente toma? Qual é a posição que estamos diante de Deus? Isento do amor dele. Às vezes você tem uma vida que crê em Cristo, mas no momento de ter paciência, troca a paciência pela ira. Aí o amor de Deus foge da pessoa e ela fica naquele campo. Por isso que tem que aprender. Imagina
posição mais elevada, mas pelo mesmo caminho, que é o caminho da paciência. E vamos avaliar Tiago. Tiago, capítulo 1. Na revista de Tiago. Está bem lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Encontraram. Vamos analisando bem esta palavra. Que Deus. Encontraram. Vamos começar a verificar o versículo 1. Depois vamos trabalhando nesse texto de Tiago. Tiago era dirigente da igreja primitiva, apóstolo, discípulo de Cristo, aprendeu com Cristo. Tiago era meio irmão de Jesus. Quem sabe o que é ser meio irmão? Por parte da mãe. Meio irmão. Ele era meio irmão. Por quê? Jesus era 100% Deus e 100% homem. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele não tinha concepção ele foi trazido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não, Tiago está falando. Tiago era meio irmão de Jesus. de Jesus. Parte de mãe. Pai de mãe. E não por parte do pai. E foi concebido pelo Espírito Santo em Maria. E Tiago foi filho de José mesmo, né? Aprenderam, irmã Jeromina? É Jeromina? Entendi. Então quando entende fica melhor. Não é? Quando nós entendemos a palavra, fica tudo melhor para nós. Então vamos entender a palavra para você não deixar que as pessoas desviem o seu sentido. Aí você aprende. Não vou pedir paciência, porque alguém falou para não pedir. E aí, onde fica? Vai para mesmo. E quando falta paciência, separe de Deus. Esse porque a paciência, ela é o quê? A paciência é fruto do Espírito, que muda nosso controla, quer dizer, nosso temperamento. E aqui, Tiago, capítulo 1, diz a Bíblia, pelo amor de Deus, ele faz a dedicatória, não é? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da guerra dos Efésios. Dedicatória. Aí ele identifica primeiro para as 12 tribos de Israel e prossegue aqui na minha Bíblia, tem título esse texto. No versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Quer dizer, ele está referindo para você, em vez de entrar em desânimo, quando estiver passando por algumas tentações, aí você sente, sabe o quê? Honrado, porque você é servo de Deus e Deus nos divinizou, nos honrou para ser tentados, mas por causa da palavra. Diz aqui, por isso que ele está falando, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, são várias. Quer dizer que alguém vem contra você, então você, em vez de ficar triste, fica triste para a pessoa porque ela está desfazendo da palavra, mas sobre a nossa firmeza
dirigente da igreja primitiva. E o nosso tema é sobre paciência e por que paciência. E a irmã que chegou agora, estava comentando, eu já vi pessoas exortar outras pessoas, irmãos e irmãs, para não pedir paciência. Já ouviu isso, Cláudia? Não, repetir. Olha, não peça paciência, não peça, porque senão tem muitos piores. É o crente que é só bravo, ele não sabe quem é Cristo e o que significa dádiva, potência. Então aqui nós vemos tanto o capítulo 1, versículo 2, nós vemos, dizendo: teve grande gozo quando aí em várias tentações, ou seja, em várias provações que tem no mundo, sabendo que a prova da vossa fé obra o quê? Compreender bem? A fé, ela obra paciência. Por quê? Porque quando a pessoa recebe a salvação, eu vou entender bem isso. Junto com a salvação, vem a revelação da glória. Compreender? Que nos influencia de tal maneira desprezar outras afrontas e visualizar a glória. Junto com a salvação vem o quê? A revelação da glória de Deus. Se nós recebermos a salvação, ou às vezes a exortação de uma maneira sem explicação, claro que não vai causar, não vai ter resultado praticamente nenhum. Por quê? Porque se a salvação ela vem acompanhada com a revelação para cada pessoa, ou não é assim? Não sei se todos estão compreendendo, por isso que influencia você está sempre visualizando também aquilo que você primeiramente recebeu. Eu não vou ler, mas é bem conhecido. No capítulo 4 de Mateus, e no versículo 17, o Senhor da glória aparece, manifesta, oferecendo o céu. Oferecendo mesmo. Ele dizendo assim: arrependei-vos de ter chegado. Mas não é uma brincadeira, não é algo leviano. É que o reino dos céus é chegado com poder. Esse reino que é chegado com poder, ele nos influencia mais lá do que aqui. As bênçãos que nós recebemos aqui, materialmente, elas são inferiores. E a glória, então, ela é mais superior e ela nos traz um incentivo que vale a pena desprezar as afrontas. E aqui, como estamos vendo, a palavra de Deus, sabendo que a prova da vossa fé obra o quê? Paciência. O que é paciência? Paciência é uma atitude que a pessoa toma em perseverar. Mas não é uma atitude do tempo de desfechar e depois
hoje terminei. Não é isso. A paciência é uma atitude que a pessoa toma para servir a Deus. Quando? Quanto tempo? Diariamente. Hã? Diariamente. Aí já vem, já não precisa você ficar preocupado com fazer para receber. Agora a preocupação é conservar o que recebeu, isso é muito lindo. E não é uma matéria difícil de compreender. Por que essa matéria não é difícil de compreender? Porque a pessoa, ela tem Deus capacita ela viver com a experiência própria. Ela sabendo que ela sabe que ela tem paciência, ou que não tem paciência, de uma maneira ou de outra ela sabe. Agora analisemos bem a sequência desse trabalho. Olha como é importante. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. A paciência, ela nos leva a uma obra perfeita. Mas a gente não é perfeito. Mas quando você tem paciência e reconhece o erro é eliminado. E a palavra nos mostra, nós que somos imperfeitos, Deus já não nos considera mais como imperfeito. Isso é tão rica a palavra que o Senhor nos considera assim. Cada pessoa ela é imperfeita, você, nós temos. Mas a paciência, Deus nos classifica como perfeito. Por que perfeito? Porque a paciência que nós estamos referindo, ela traz um contentamento com aquilo que você recebeu. E vale a pena desprezar as afrontas e agora ter a paciência. A paciência, ela joga muito, ela distribui muita saúde para o físico. O corpo físico, porque só se pode amenizar o corpo, acalmar o corpo, educar o corpo com uma saúde mais constante, se tiver a paciência. Porque contra a paciência é a falta de paciência. E essa paciência, a saúde começa por onde? Por aqui, ó. A mente. E a mente com paciência, ela controla o quê? Os nervos. Controla os músculos. Controla o coração. Controla a parte mais sensível psicológica. É a paciência. É algo que você vai realizar uma coisa, algo. Você pensa, vou fazer aquele negócio. Será que se der certo vai ser bom para mim? Só que, acima de tudo, você vai já se prevenir. Deus na vida. Você vai se prevenir. Se aquele negócio que eu estou pensando de fazer não der certo, eu não vou perder a paciência. Glória a Deus por isso. Não perdeu ou não perdeu? Não é tão instrutivo para ele ver. Aí o negócio deu errado. Mas você sabe que Deus não faz nada errado. E dá errado porque você precipitou em atitude. Aí Deus, ele repreendeu para o nosso bem. Então a repreensão do Senhor para o nosso bem só contribui para um melhoramento e uma perseverança. Por isso que aqui a palavra está falando no versículo 3, Porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e
se compreende a fraqueza do homem e a vontade de Deus. Se o homem fraco, Deus prepara ele com paciência, e a palavra é inspirada, prepara o fraco com paciência e considera o fraco perfeito. Então, as falhas da fraqueza, se a pessoa é dotada pela paciência, então a fraqueza que o homem tem, seja homem ou mulher, já não é considerado mais como fraqueza. Já é algo eliminado, cancelado as fraquezas, porque para ser perfeito, sem faltar coisa alguma, somente pela consideração de Deus em nós. Imagina você a consciência, às vezes fala, eu não sou perfeito, mas com o fruto da paciência, e a maneira de você contentar com aquilo que Deus já deu a salvação, nos considera como se nós não fôssemos mais imperfeitos. Olha que coisa tão estrutura, por isso que o meditar e orar são iguais. A bem-aventurança que vive em oração e bem-aventurados que meditam. É a mesma coisa. Se não estiver, está sempre meditando nela, pensando nessa palavra. Agora imagina como o ensinamento ele é dispensável para os membros do corpo de Cristo, Jesus, o Senhor da glória. E isso é tão proveitoso, porque quem era Tiago? Explosivo. Os apóstolos eram chamados filhos do trovão. A falta de paciência, se eles continuassem, a obra que Deus tinha na vida deles durava um pouquinho, encerrava. Mas, quando eles não tinham paciência, eles estavam com quem? Com Cristo. Calma, não faça isso, não se exploda. Depois de 10 dias que Jesus subiu, aí eles receberam aquilo que eles não tinham ainda, que era paciência. Vamos ver isso aqui no livro de Lucas, quando nós demos para Tiago. Lucas capítulo 9, versículo 50. Voltando a Bíblia, voltando um pouquinho para trás, Lucas capítulo 9, dos versículos 54, aqui a palavra do Senhor nos dá esse relato sobre os apóstolos que a falta de paciência que eles tinham e resultava em grande desastre. E no capítulo 9 de Lucas, vamos ver o que diz a palavra de Deus, versículo 51. Vamos para o 51, 55, no caso, pode ler para nós. O título da minha Bíblia está escrito assim: os samaritanos não recebem a Jesus. Agora veja a atitude deles. Pode ler. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Continua. Até vai ser 52, 53, 54. E mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Só veja bem,
Por quê? Porque vocês são os nossos inimigos. E o samaritano não dava considerado por judeus extremamente contra o outro, extremamente. Deu para lá, você para cá. O irmão leu aqui até o versículo 53. Deu 54. A atitude da falta de paciência. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Ó, atitude. Como Elias também fez? Veja bem. Agora a resposta de Cristo. Na sequência, versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Vós nem sabeis do que espírito sois. Agora por quê? Aí versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Quer dizer, ele então não trocou injúria por injúria. Agora eles, Tiago, esse Tiago que nós estamos lendo na epístola, sua epístola, falando agora sobre paciência, tomaram uma atitude. Quer que façamos igual Elias, que desça fogo do céu e consuma todos? Quer dizer, faltando a paciência, entra aonde? No processo da lei. Elias viveu no tempo da lei. E era uma ordem imperativa de lá no Sorá do Êxodo 22, 21, 22, era dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão, quebradura por quebradura. E era a lei da vingança, não que Deus pôs essa lei, porque ele dispôs, mas de uma maneira mostrando a Israel que a lei que Israel escolheu, ela não trazia fruto algum a não ser destruição. Agora eles trouxeram para quando falta paciência, você quer tirar uma razão, suposta razão, traz o que? O Antigo Testamento para cá. Eles usaram o que? Elias. No Antigo Testamento, a palavra nos mostra que o povo não foi beneficiado pelo fruto da paciência. Por quê? Eles escolheram a justificação por obras. Então aquilo trouxe um orgulho muito grande na soberba, no terceiro grau do pecado, sobre o povo. Porque palavra sem virtude, ela mata. A letra mata quando não é acompanhada com a virtude do Espírito Santo. Mas até Israel, a sair do Egito, eles saíram debaixo da graça. Mas quando eles escolheram a lei, retirou a virtude e ficou somente a letra. Moisés foi escrevendo as regras, mais 600 regras, para que eles fizessem que fosse cumprido, mas sem o bom senso, que é a sensibilidade de Deus. Agora, os apóstolos até então tinham dons, expulsavam demônios, oravam, Deus curava os enfermos, ressuscitavam mortos e não eram convertidos. Entendeu que coisa? Estão compreendendo? Tanto que eles não eram convertidos, no capítulo 18 de Mateus, eles eram porfiadores, não queriam ser maior do que o povo. Depois, aqui nessa atitude contra os samaritanos, já queria também eliminar aquilo que o Senhor agora já estava dando exemplo sobre paciência. Paciência virtual, eles só vai resolver. Agora, é bem conhecido nosso que quando Jesus justificou a mulher samaritana, ela reconheceu as
sua falha em Jesus como Salvador, ela saiu da beira do poço, já daquele poço como missionária. Lembra, meu Deus? E ela foi pregar para quem? E se os samaritanos tivessem, Deus não ia mandar fogo do céu para eles fazer as coisas da maneira que o povo quer. Ali era uma suposição deles. Mas se eles meditassem na árvore para matar e eliminar os samaritanos, depois a própria mulher samaritana, se converteu e foi pregar para quem? Para os samaritanos. Está no capítulo 4 do João, Jesus 24 na sequência. E a mulher chegou e disse aos samaritanos, os inimigos de Cristo: vem ver, esse homem não é profeta? Ele revelou todos os meus feitos, porventura não é esse Messias? Mas ela já foi exortando com quê? Com graça. Porque os samaritanos, revoltados com os judeus, agora creram na palavra da mulher. Ele coisa linda. E eles disseram: olha, já não é aqui mesmo, pelo dito que você está falando, mas aí a palavra já entrou em nossos corações e nós cremos que Jesus é o Messias, ele é o Messias que é vivo. E ao invés de ele expulsar Jesus, como na primeira vez, eles rogaram: fica conosco aqui, quanto der para suplicar, e o Senhor ficou ali uns 3 dias preso. Compreendeu o fruto da paciência? Mas a paciência causada por quem? Os discípulos não eram convertidos, mas ainda estavam com Jesus, que era o mestre. Quando eles se aceleravam para destruir, ele dizia: calma, não é isso? Não é isso que eu vim fazer. Eu vim foi buscar os que estavam querendo fortalecer, compadecer do fraco, até que o fraco se torne forte. Lá nos 5 nomes de Jesus, capítulo 9 de Isaías 16, um dos 5 nomes de Cristo é Deus forte. Exatamente. E fortalece o fraco até que o fraco se torne forte. Agora, sem ensinamento, já fala ensinamento, porque tomar ceia, que aquele comentário, está muito perto, está esperando. Fazer isso tem memória de mim, esperando. É uma ordem imperativa. Não é nem uma obrigação, é um dever, porque é uma ordenança. Agora, ensinar e aprender está no mesmo nível de tomar ceia. Ensinar e aprender é o quê? O que devemos ser prestativos ao aprender e ao ensinar? Porque a prestatividade, tanto em interesse de tomar a ceia, quanto em interesse de aprender, são iguais. São iguais por causa do quê? Da ordem, a ordem chama assim, a ordem imperativa, está imperativa. Uma coisa é, nós não podemos pensar que Jesus manda mais orar do que examinar. Porque o orar está imperando e o examinar está imperando. O irmão chegou agora, estamos comentando sobre paciência, vícios, falta de paciência, o prejuízo que causa. Temos aqui um exemplo, e a paciência, ela é tão bem explicada por Deus, e ela é tão bem segura, garantida, que nós, que somos cheios de defeitos,
Mas diz a palavra que lemos que quando temos esse fruto do Espírito, que é o testemunho que Deus fez, Ele já não nos considera como defeituosos, considera como perfeito. Tiago 3, Tiago capítulo 3, 3 e 4. Mas, irmãos, imaginam, o que é que faz nós crer na palavra? Que isso é verdade mesmo, não traz será, mas traz uma verdade, uma confiança em Cristo. É o Espírito Santo que está em nós, justamente. Porque esse benefício que o Senhor nos deu, chama o benefício para a glória dele. Para a glória dele. O vaso é defeituoso e o tesouro é perfeito. E são as dádivas de Deus atribuídas a nós. Agora, o vaso sendo imperfeito e o tesouro perfeito, agora é para quem? Vamos ver primeiro versículo 7, que diz a palavra de Deus, tem agora. Tanto é que aprender a ser humilde é ser bem parecido com Cristo. Dê uma olhada aí, irmão, para isso, em 2 Coríntios 5, verso 7. 2 Coríntios 5, 7. Vamos diz a palavra de Deus. 4, 7, perdão. Como está escrito? Nessa palavra de Deus. Pode ler. 2 Coríntios 4, 7. Isso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pode ler. Então, o vaso é de barro, Deus quer ficar de novo. Mas temos dentro de nós, os irmãos, hoje se não frequentar o ensinamento, é difícil a pessoa saber que ela possui 3 ministérios que nenhum do Antigo Testamento possui. Ela não consegue se adaptar que ela é o que a Bíblia diz que ela é. Pessoa, seja irmão, para a palavra diz. Temos esse vaso, esse tesouro em vaso do quê? Para qual finalidade? Para que a glória seja de quem? E não nós. Agora, quando você diz assim, eu vou fazer para me ajudar você a ensoberbecer, e é difícil de colocar isso na mente de muitos. Porque quando você diz assim, eu fiz, Deus me deu, você excluiu a glória que é para Ele. Duas coisas, não foi Ele que fez, foi eu que fiz. Está cheio. Vamos fazer algo para Deus nos dar. Mas o ministério da glória de Deus não é de fazer para receber igual ao Antigo Testamento. É Deus que investe em nós. Ele pode ser esse tesouro em nós de graça. Está compreendendo? Mas as pessoas têm que fazer para receber. Agora, ainda em Coríntios 3, 5, monta isso para nós, 2 Coríntios 3, verso 5. Então, indo é a palavra fácil para nós entender. 1 3, 5. 2 Coríntios 3, verso 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, ou de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas quantos pensam que recebeu do que fez? E não são poucos, não. São muitos. Só que você olhando na Bíblia,
que não que devemos pensar alguma coisa de nós mesmos ultimamente, mas o Senhor nos capacita por investimento. Por investimento, com a nossa capacidade de Deus, vai de uma maneira grave. Quando Deus deu exemplo sobre investimentos, chama investimento dele, não obras que fazemos, mas investimento dele. Quando surgiu ele, deixou um representante que a gente sempre cita, que recebeu de Deus sem fazer nada para Deus, apenas ouviu e creu, e ele recebeu a justificação completa. Como se chama ele? Está no livro de Gálatas 3:18, vamos ver o que diz a palavra aí mesmo. Sem o ensinamento, a pessoa fica muito arrogante, perdão. Às vezes, numa boa intenção, mas ela zela tão por aquela arrogância, e ela, se não crê na palavra, é aquela arrogância que eu fiz, Deus me deu. Pode ler o irmão lá, irmão Cláudio, encontrou? 3:18, Gálatas. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Cobrou alguma coisa de Abraão para receber ou ele investiu em Abraão? E é o que nós temos hoje. É essa segurança, essa felicidade. Porque quando alguém faz uma obra, nós já tivemos esse versículo várias vezes até como exemplo. Quando alguém diz que eu fiz algo que Deus me deu, sem ela saber o que está falando, mas ela está sendo portadora do terceiro pecado que leva a pessoa a sofrer. O terceiro grau do pecado é fazer conhecimento. Isso é glória própria. Você troca, investe a glória de Deus para a glória própria. O exemplo de Abraão, né? Deus deu a salvação a Abraão totalmente de graça. Mas não foi só a salvação, foi tudo. No ministério completo, ele deu até o galardão universal. O nome de Abraão hoje ele é universal. Sabe o que é universal? Mundial. Ele gira mundialmente tudo. E o mundial não pode ser tão importante que até os descendentes de Abraão, eles têm uma estrutura, tanto na área da tecnologia, mais influenciada por todo o povo do mundo. Nós tivemos quando a RV começou a fazer poços no Nordeste, a água encontrou água até com facilidade, mas a água era salgada. Ninguém poderia tomar aquela água. Quem tem um mecanismo, um material de transformar água de salgada em água doce? Então a própria RV contratou judeus para beneficiar as águas, que nos próximos sabemos, de tirar o sal e transformar a água em água doce. Mas encontro agora nessa instituição da Venezuela. Qual o povo que tinha mais preparos para socorro, para pesquisa e identificar pessoas onde tinha até meios para conservar pessoas vivas pelo mecanismo? Judeus. Devido, mas tudo referente Gênesis 12, verso 2, diz a palavra: e te engrandecerei superamente. Mas porque nós estamos focados em quê? Na graça, que não é
Paulo, Tiago e os outros apóstolos, eles pregavam toda a mesma coisa. Não pode pregar de uma maneira ou de outra. Essa expressão que eu já ouvi dizer, não tem a sua maneira de pregar, não. Pode ter a maneira de expressar, mas a maneira de traduzir e interpretar não pode ser isso. Não pode estar isso. Porque se pode duas, então o que acontece? Você vai trocar o raciocínio da origem para quê? Para o sentimento. E o sentimento, fora do raciocínio, ele vem de onde? Quem? E a origem vem disso, por isso que hoje muitos crentes usam a doutrina aquela doutrina chamada eleopatia, então, na eleopatia de controlar a mente do outro através de pensamentos. Perdão, eu queria que o irmão tirava uma dúvida. Exorcismo. Já dentro da palavra também, uma dúvida que eu tenho. Eu creio que assim, biblicamente, né, pastor? Deus escolhe uns para profeta, outros para apóstolo, separa alguns para a palavra. E a questão da pessoa pregar é um dom. É um dom ou Deus deu para cada uma pessoa gratuitamente? E o que dizer, biblicamente falando, de uma pessoa, é que às vezes, por exemplo, Deus não separou ela para aquilo, por exemplo, para a pregação da palavra. Mas ela, por exemplo, sobe no púlpito e prega a palavra, mas a gente sabe que por humildade, até por humildade, a gente entende. Mas que ali mesmo na humildade a palavra está sendo pregada fora daquilo que a palavra está querendo trazer. E às vezes a gente fica com medo de julgar, né? A pessoa fala, não, mas Deus não usa só. Não estou dizendo em questão de sabedoria em palavras, porque a gente sabe que tem pessoas idôneas que têm uma sabedoria do Espírito Santo que nenhuma outra que tem um estudo tem. Mas a gente sabe que aquilo está sendo pregado fora do que a palavra está dizendo. Porque os que, primeiramente, Deus lança mandamento. E diz para o homem, você vai ser um escritor. Essa é uma das questões. Você vai ser um escritor. Agora, aquele homem que Deus preparou aquela mulher que na Bíblia influencia homens e mulheres, precisa que seja igual Deus falou com Jeremias. Tudo que eu te falar, virás, onde eu te enviar, virás. Só que Jeremias precisava de um escritor. Que ele já estava lendo no capítulo 16, que ele já contratou, Deus preparou para o que Jeremias escrevesse, Isaías fez Amós, os profetas, Ageu, Zacarias, todos os profetas tivessem aquela mesma linha de pensamento para não contradizer. Aí e também até os próprios anjos de Deus tivessem aquela mesma linha de pensamento de interpretação para ser somente uma interpretação. Agora, quando a pessoa interpreta o contrário, ela precisa aprender. Biblicamente falando, analisa bem. Zacarias profetizou que Deus enviaria os profetas para qual finalidade? Fora da lei. Na lei a maldição só sairia quando ofertasse. Mas quando João Batista, na liturgia, pregava que a maldição do amigador e destruidor desaparece quando a pessoa aceita Cristo. Aí acabou. Aí veio o anjo Gabriel pregando a mesma profecia para Zacarias. Tanto o anjo, os profetas e os apóstolos pregam este fundamento. Mas se houver outro fundamento, isso seja reparado.
já dando mais uma pincelada no que o irmão está falando, para a gente entender melhor, seria assim, um exemplo. Deus ele não me usa, entre aspas, na parte de profecias. Então eu sei que não adianta eu querer forçar, porque eu estaria falando algo de mim, não o que Deus mandou. E eu digo do mesmo da pessoa que a gente vê que ela não tem, entre aspas, a não ser igual se a pessoa busca, porque se a pessoa buscar, Deus está apto para dar. Uma pessoa que a gente vê que ela não tem aquele chamado na palavra, mas ela quer transmitir algo que está fora da palavra. Por isso que tem que haver ensinamento, porque na igreja, todo membro é precioso para Deus. Sim. Mas se colocar, igual nós estamos falando, um membro fora de lugar, aí a Bíblia fica totalmente desonrada. Por isso que Deus se torna desonrado, a palavra se torna desonra. É a mesma coisa. Isso é dizer assim, o trabalho de machineiro. Mas hoje eu vou ser médico. Um aparelho aqui e começa a passar remédio para fígado e sobe isso. Porque a gente fica meio tipo receado. Colocar pessoas. Por que nós estamos falando, começamos sobre paciência? E existem pessoas que ensinam outras pessoas a não pedir paciência. Sim. Estragou toda a essência da palavra. Se você não pede paciência, você está preparado. Qualquer coisa que sucesso que se explode, se revolta contra Deus e Deus afasta da pessoa. Isso é o perigo que nós estamos comentando, é que na igreja ninguém é sem valor, mas cada um é sua. Podemos fazer essa comparação com a medicina, fazer a comparação com a administração. Numa empresa tem os administradores, mas na empresa também tem os funcionários que é supervisam os administradores. Eles só sabem fazer se alguém administrar. De repente ele deu o nome dela. Não, agora eu vou mandar no administrador. O administrador tem que aprender o erro pela frente. Né? Por isso que é preciso ter a colocação aqui em 1 Coríntios 12 diante, dá todas as menções sobre a valorização da igreja, e ninguém é sem valor, mas quando coloca fora de posição, então, essa é a questão que eu estou falando, porque às vezes, por exemplo, Deus usa o meu irmão Luizinho na oração. A gente sabe que não é por muito falar, né, que Deus vai ouvir, mas também a oração, a pessoa que ora 1 ou 2 horas, não quer dizer que Deus ele não escuta. Tem pessoas que têm o hábito de orar mais e orar menos. O que importa é a sinceridade, não importa se 10 minutos ou se 2 horas. A pessoa estiver orando com sinceridade e Deus já não me usa tanto assim 2 horas para orar, mas Ele já me usa na palavra. É isso que eu estou querendo falar, que eu quero tomar, entre aspas, orar por 2 horas, mas eu uso palavras de mim mesmo. Já na pregação, Deus, um exemplo, Deus me deu o dom da pregação, mas na oração, se eu passar de 15 minutos, eu já fico procurando palavras de mim mesmo para orar. Essa é a questão que eu estou querendo falar. Chama de crente vaidoso. Sim. Chama vaidoso, porque as palavras não são condizentes com a Bíblia. Então aí a pessoa está usando uma extravagância muito alta e usando também a vaidade. Isso é uma vaidade de tal maneira que ela é excessiva. Ela não traz nenhuma raiz fundamental e nem respeito pelas dignidades. Que é dignidade? Aquilo que Deus colocou como digno de honra, seu fundamento. Esteve comigo lá através de anjos, profetas e apóstolos. Agora, a profecia, a Bíblia, ela vai ser lida, primeiro ela precisa ser observada, lida, examinada, interpretada e transmitida. Para você ter uma consciência como está falando. Eu já ouvi pessoas pregar e eu
a linguagem da lei, que ela não passou para a graça das pessoas certas. Não é, irmãos, o testemunho não é você dar testemunho que você fez e Deus lhe deu. O testemunho que Deus lhe deu e você fez. É o contrário da palavra. Vocês todos estão compreendendo. Porque é tudo para a glória dele. Aqui já estamos no final praticamente, mas a escola bíblica é para isso. Porque quando a pessoa não tem prudência, Jesus chama essa pessoa, a Bíblia chama essa pessoa de louco. Lá em Provérbios 14, 19, diz a Bíblia que não engano é grande entendimento. Mas o diabo precipitado exalta Satanás. Perigoso. Exalta a loucura, e a loucura é dele. Ele toma parte do ministério que não tem prudência. Isso é um perigo muito grande. Agora, podemos ver que esse vestimento de Deus, um vestimento na graça, só não é rico porque não quer. Rico na graça, está falando. Rico espiritualmente, ou não? Verdade. Só mesmo porque não, como disse Jesus, se você não compreender a palavra, você não se enriquece. E você confia em si mesmo. E faz, e a soberba não sai, porque ele diz, eu fiz para Deus, eu fiz e Deus me deu. Vamos resumir só com a expressão de Romanos 5. Primeiro, importante a palavra. Não já estudei, pode ver, porque eu vou passar a comunicar, não sei, no pé também. Mas isso é lindo a palavra. Romanos 4, 5. É capítulo 4, verso 1, 2. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Compreender? Então Abraão nunca disse, eu fiz tal obra e Deus me deu. Ele, lá em Gênesis, capítulo 13, verso 7 e 8, a maneira de Abraão agradecer é que ele erguia o altar e colocava o holocausto de Cristo. E ele só ia receber investimento. Hoje para nós é assim. Agora a doutrina chamada por Pedro, pela Bíblia, a doutrina da ganância religiosa ensinou as pessoas a fazer isso. Não porque elas querem que eu fale de crescimento. Quando a pessoa diz, eu fiz e Deus me deu, então ela foi acometida pelo pecado terceiro grau e assumiu. Tem Abraão que quer se gloriar se ele foi justificado pela obra, mas não diante de Deus. É uma glória que o homem cria de si mesmo. E isso 10, 20, 40 ensinar. Somente se for humilde para recuperar. E todas as vezes que a pessoa fizer a nova menção de oração, ela só faz menção agradecendo. E se for necessário, pedindo a consciência de acordo à vontade dele. Que a chave de pedir é saber. Para que a palavra não seja parcial. Às vezes eu fico pensando nesse assunto. Mas como pode um pregador ter dois ministérios, um certo e um falso? E a gente é muito isso. Prega a palavra certa. Depois ele seleciona as pessoas. É essa, aquela, não é aquela, não é essa, não é aquela. Voltou tudo, tirou, desfez de tudo que fez e agora vai usar a visão parcial. Prega certo depois que sonha. Seleciona. Todos estão para crer. Não é você, não é esse, não é aquele. Volta ao contrário. Isso que o diabo considera isso como exorcismo.
pensamento que vem de baixo. Você começa a exorcitar a pessoa. Às vezes você prega e o diabo não se manifesta. Quando você começa a falar nele um monte de vezes, Deus exorcitou, então ele vem e se manifesta. É um perigo você pregar e não perder. Jesus pregava e o diabo se manifestava, ele não orava, ele vivia em oração. Os apóstolos também não oravam para as pessoas em oração, eles determinavam. Pedro e João, lá no templo, não orou para que o paralítico andasse. Ele já vivia em oração. Aí ele só determinou da parte dele, então é esse evangelho que precisa ser feito um reparo, que não é o pentecostal vai crescendo mais na evangelização. Compreendeu? Perigoso, 2 ministérios. Prega a palavra certa, depois eles fazem tudo. Só que observa a raiz da palavra, descobre isso, mas são muitos. Vamos apresentar a Deus os objetos e a oração. Senhor Deus, receba a oferta do seu Cristo preparado na vida de cada um, Senhor. Porque na verdade, o Senhor começa tudo primeiro, no nome do teu amado Jesus Cristo. E assim seja. Amém. Glorificado no nome do Senhor, da glória. Deus continue abençoe. Se alguém quer levar de irmão, se tiver, não faça. Irmão, falei que esse ministério pega certo e errado para os padres. Os padres são muitos exorcistas, eles pregam um ministério tão bem colocado.